Voltou. Vou enviar novamente o convite. Adicionei. E agora, Agora! seguimos. Deve ser algum probleminha de configuração, não sei, Aline. De configuração pode ser, não sei. Conseguimos! Graças a Deus! Que bom que você teve essa ideia, porque eu nem tinha pensado nisso. Foi. Pois é. Que bom que deu certo. Pois é, que bom que deu certo. Agora vai, agora a live vai. Galera É. do direito, entre aí, que agora a gente vai falar sobre a comunicação digital para vocês, especialmente para É. vocês. Tema super importante. Eu tô uma satisfação enorme estar aqui, Aline, conversando com você. Sigo você, estou acostumado a assistir várias lives ultimamente. Peguei várias dicas já para utilizar na prática e tenho também dúvidas para tirar com você hoje. Ai, que legal. Então vamos começar, vamos Vamos, começar. vamos Vamos sim. perder tempo não. Por onde você quer começar? Primeiro, Aline, eu gostaria de falar um pouco sobre a responsabilidade que nós devemos ter na hora de criar um conteúdo. E aí nós temos que pensar esse conteúdo, no caso, para as redes sociais. A gente tem que pensar em duas situações. A primeira é na situação do plágio. Da Certo. situação que você pode, ao criar o conteúdo, plagiar uma ideia ou uma informação que já foi criada por outra pessoa. A Uhum. segunda é que eu sempre digo aos meus alunos que a gente tem na nossa Constituição um direito super fundamental, que é a liberdade de expressão. Todos nós podemos dar a nossa opinião, fazer um vídeo, criar uma aula e dar a sua opinião, mas esse direito, ele não é um direito absoluto. Ele existe limitações. Nós temos até alguns países que têm a liberdade de expressão como direito absoluto. Por exemplo, nos Estados Unidos, é proibido pela Constituição dos Estados Unidos que tenha alguma lei dentro dos Estados Unidos, em alguns dos Estados Unidos, que fale ou vede a liberdade de expressão. No Brasil não existe essa liberdade absoluta. A liberdade é limitada. Então, se, por exemplo, eu, ao manifestar a minha liberdade de expressão, ao realizar um conteúdo nas redes sociais, em um vídeo, em uma aula, violar o direito da personalidade de outra pessoa, essa pessoa que se sentiu violada terá direito de pleitear uma ação criminal, uma ação de indenização por danos morais. E é importante, Aline, a gente frisar, e eu digo sempre aos meus alunos, que existe um instituto em direito penal chamado exceção da verdade. Esse instituto de direito penal, ele é aplicado no crime de calúnia, em que quando você imputa um crime de calúnia a uma pessoa que efetivamente cometeu o crime, no direito penal você não é punido. Então, se, por exemplo, uma pessoa ela foi condenada por um crime de furto, e eu digo que ela é um ladrão, no direito penal não há crime, mas essa exceção da verdade não aplica no direito civil. Se no direito civil você imputar uma verdade a outra pessoa, e essa verdade violar um direito da personalidade, a honra dessa pessoa, ela terá direito a uma indenização por danos morais. Então, por exemplo, eu dou um exemplo claro sobre isso. Se uma pessoa é assumidamente homossexual, toda a sociedade sabe que ele é homossexual, e você, com um fim pejorativo, com um fim de violar os direitos da personalidade dessa pessoa, diz que ela é homossexual, ela pode sentir, na sua honra subjetiva, o que ela acha dela mesma, violada. E aí ela terá direito a uma indenização por danos morais. Então a gente tem que parar, antes de imaginar qualquer conteúdo nas redes sociais, se esse conteúdo ele pode, de alguma maneira, violar um direito da personalidade ou violar a honra, a liberdade, qualquer direito de outra pessoa. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai emitir a nossa opinião.
Tanto isso se aplica para o próprio criador da opinião, quanto se aplica para aquelas outras pessoas que vai compartilhar a opinião. Então, se eu crio um conteúdo, que esse conteúdo viola o direito da personalidade de alguém, tanto irá responder eu, quanto as outras pessoas que também, porventura, venha compartilhar. Uhum. Então, e quando o conteúdo eles é porque chega a ser um plágio. E aí, no caso, a gente não está falando de plágio de publicação, de revista científica, de livro, mas um plágio de um conteúdo que foi gerado talvez por vídeo. Exatamente. Ou um texto, ou um post e um texto escrito, a pessoa foi lá, copiou, colou e retirou o nome da pessoa, retirou a logo. Isso também pode ser considerado como plágio? Pode sim. Você pode, por exemplo, ao explicar uma teoria, eu uso muito isso, vídeos para explicar teorias para os alunos. Eu posso em um vídeo dizer que aquela teoria é minha. E a teoria foi criada por um professor. Então, nesse momento da criação desse vídeo, eu estou plagiando a teoria daquele outro professor. Independentemente de existir um plágio, como normalmente é feito, em um artigo científico, um TCC, em uma dissertação, ou numa tese, ou pode ser em um vídeo que você está criando. Sem esquecer que é o tema do momento, são as fake news. Então, quando você cria essa informação, e muitas das vezes essa informação é utilizada na política para, de alguma maneira, conseguir algum benefício em virtude disso, aí é uma situação muito mais grave. É a situação da fake news, que, inclusive, nós estamos atualmente com uma ação no Supremo para investigar essas questões da fake news, que é um dos temas envolvendo direito e tecnologia mais comentado do momento. Ô, Diogo, mas se você como professor, eu também como professora, a gente cita um pedaço da aula de um outro professor, mas fazendo referência a esse professor ou ao instituto, por exemplo, hoje nos stories, eu estou falando, hoje nos stories eu estou ensinando para as pessoas, hoje é dia de conteúdo nos stories. Por que que a gente fica com medo e ansioso quando vai falar em público? E eu vou usar nessa aula, nos stories, slides de uma aula de uma outra professora, da minha pós-graduação em neuro. Mas quando eu uso a referência do nome dela e da instituição que eu faço essa aula, isso não é considerado plágio? Não é considerado plágio. Se você informar no início ou no final que aquele conteúdo que você está falando ou mostrando no slide foi retirado de determinado professor, aí não há que se falar em plágio nenhum. A situação é quando você omite essa informação fonte, né? Para dizer que você criou aquela informação. Aí sim há o plágio. Perfeito. Vamos falar então agora dos desafios que vocês tiveram que começar a enfrentar a partir de março, não foi? No início de março. Exatamente. Então, Aline, hoje, inclusive, eu tive, desde os últimos 3 meses, eu já tive 3 problemas com a internet. Eu tinha uma operadora, troquei para a segunda, e hoje eu troquei para uma terceira. Então, eu tinha, vamos supor, 50 megas, hoje eu mudei para 240 megas, para que a gente consiga utilizar a internet dessa forma. Mas quando eu falo de desafio para o mundo digital, é colocar a internet para todos. Mas popularizar a internet ou dar acesso para todas as pessoas não é só disponibilizar, por exemplo, um Wi-Fi para toda uma cidade. As pessoas pensam isso. Não adianta, por exemplo, um determinado prefeito ou um determinado governador disponibilizar em determinados bairros ou em determinados lugares uma internet para que todos tenham acesso. Não é só isso. E as pessoas pensam, inclusive, que isso faz com que a cidade se transforme em uma cidade digital. Antes de ter a internet para todos, é necessário que tenha uma educação digital, para que as pessoas saibam utilizar aquela internet ao seu favor. Então, não adianta, por exemplo, você disponibilizar
a internet para uma população que não é alfabetizada, por exemplo. Primeiro ela tem que ser alfabetizada para depois ela entender, que é o que chamamos de educação digital, utilizar aquela internet a seu favor. Então, por exemplo, eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai poder, por exemplo, votar através de um aplicativo. A gente vai poder votar através de um aplicativo. Tenho certeza disso, através de toda a tecnologia que nós temos. Mas adianta, por exemplo, você dar um celular e uma internet a uma pessoa que não sabe utilizar aquele aplicativo? Então, antes de se pensar, não é que todos tenham internet, porque é uma população muito pequena ainda no Brasil, comparado aos outros países do mundo, tem internet. Antes de se pensar na internet para todos, tem que primeiro pensar na educação e alfabetização para todos, e antes disso, na educação digital. Perfeito, colocação. Perfeito. Não é? A gente ouve muitas pessoas falando do acesso à internet a todos, mas a gente esquece das pessoas e aí, que não têm acesso eu queria também complementar que a gente tem em andamento uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está sendo super comentada, inclusive já foi adiada a sua entrada em vigor 2 vezes, e essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa proteger a privacidade das pessoas. Então, é comum, por exemplo, Aline, quando a gente vai em uma loja comprar uma roupa, a vendedora perguntar se a gente quer deixar o e-mail ou o WhatsApp para mandar as promoções, as informações que nós temos sem nenhum problema. É comum, hoje eu fui numa farmácia, você comprar um medicamento e a atendente perguntar o seu CPF. E a gente diz o CPF sem nenhum problema. Isso hoje, quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, aí nós temos um cenário totalmente diferente. Por que eu falo isso? Porque todas as empresas, Aline, seja ela uma pequena empresa aqui na esquina da minha casa, ou uma multinacional que tenha uma filial aqui no Brasil, elas vão ter que obedecer essa Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, ela vai ter que pedir expressamente o consentimento do cliente para que ele autorize se aqueles dados dele podem ser utilizados ou não. Então, tem que haver, com a entrada em vigor da nova Lei Geral de Proteção de Dados, o consentimento expresso do cliente. E aí, nesse caso, se não houver o consentimento e for violado essa lei, a empresa ela pode pagar até uma multa que pode gerar e chegar a 50 milhões. É o limite máximo de multa. E aí a gente pensa, não entrou em vigor ainda a lei. E provavelmente entrará em vigor próximo ano, se não houver alteração. E como é que fica atualmente? As pessoas podem, hoje em dia, violar a privacidade das outras? Claro que não. Nós não temos, hoje em dia, uma lei específica de proteção de dados, mas nós temos o Código Civil, a Constituição Federal, que traz dentro dela todo um aparato que permite resguardar a proteção de dados do indivíduo. A prova disso é que no mês passado, o Supremo entendeu que era inconstitucional uma medida provisória feita pelo atual presidente que possibilitava que os dados de todos os clientes do Brasil, de operadora de celular, fosse disponibilizado para o IBGE. E aí o Supremo disse, não, nem sempre os dados disponibilizados pelos clientes ao IBGE podem ser utilizados de forma correta, porque esses dados podem ser utilizados, por exemplo, como uma forma política ou de forma indevida. O pior de tudo não é isso, gente. O pior de tudo é quando eles utilizam esses dados e essa privacidade da pessoa para ganhar, para lucrar. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma simples pesquisa no Google para comprar uma nova luz para usar na live e você não compra o produto, posteriormente, quando você vai, por exemplo, passear no Instagram, aí está lá o produto que você pesquisou. Vai aparecer. Vai aparecer. É isso
que a lei, na prática, vai tentar evitar. Que os seus dados, a sua consulta que você fez, Aline, em determinado site, não seja utilizado para alguém ganhar e ter lucro com isso. Em resumo, é mais ou menos isso. Essa nova... A gente estava falando sobre isso, da inteligência artificial, né? Você fala ou escreve alguma coisa, depois vai aparecendo, os aplicativos pegam essas informações e suas informações vai mostrando isso para você de outras lojas, de outras empresas. Eu tinha acabado de falar sobre isso com o Matheus, na verdade, ele falou comigo antes da live. Aline, em direito especificamente, a inteligência artificial já está sendo utilizada. Isso é chamada de advogado 4.0. E nós vamos utilizar essa inteligência artificial, tanto o advogado ele vai ter que modificar totalmente a estrutura. Eu lembro, Aline, quando eu comecei a fazer pesquisa de jurisprudência, que eu me formei em 2002, comecei a advogar em 2003, a gente fazia pesquisa de jurisprudência através de revista. Você tinha que comprar todas as revistas e você ficava folheando as revistas até achar a decisão que poderia ser aplicada ao caso do seu cliente. Hoje em dia, todos nós sabemos que você pode procurar uma jurisprudência através dos sites dos tribunais. Então, a tecnologia é utilizada dessa forma. Mas ela, através da inteligência artificial, ela vai ser utilizada mais ainda. Ela vai ser utilizada, por exemplo, para os tribunais e os juízes, através do sistema eletrônico, criarem uma sentença, criarem uma decisão. Então, o advogado Diogo, na hora de escrever, ele não vai escrever sua petição. O robô, eu vou dizer quais são os fatos e o robô, o sistema, irá criar a petição. E na hora do juiz decidir, não é o juiz que vai ler o que Diogo disse como advogado do autor ou o que o réu disse como advogado do réu. O sistema também eletrônico, ele vai somar o que o autor disse, o que o réu disse e vai julgar através dessa inteligência artificial. Então, a gente, todos, e principalmente os advogados e os operadores de direito, eles têm que se renovar, porque nós já estamos aplicando essa tecnologia no nosso dia a dia. Por incrível, por um lado ruim, porque essa tecnologia foi aplicada inesperadamente, né? De a noite para o dia, 17 de março, aqui em Aracaju, os fóruns foram fechados, as universidades foram fechadas, e você teve que aprender a usar a tecnologia sozinho, em casa, através do computador. Então, você não pode ter um curso, não pode pegar uma dica pessoal com outro professor. Então, todo mundo teve que se adequar à tecnologia em uma semana, praticamente, né? Em um mês, e essa tecnologia ela foi aplicada e nós aprendemos a utilizar essa nova tecnologia sozinho, através da própria tecnologia. Isso. Forçados, né? Forçados através da própria tecnologia. Forçados. E dentro desse... quando vocês... já que você entrou nesse ponto que vocês foram forçados a aprender a utilizar a tecnologia, estar nesse mundo digital, através da tecnologia, quais foram para você... E o que você tem visto dos seus colegas da sua área, as dificuldades que vocês encontraram no começo que ainda tem encontrado nessa questão das videochamadas, lives, vídeos para TV, chamada de vídeo. Deixa eu contar uma situação que aconteceu real comigo quando eu era estudante, para contextualizar essa situação ali. Quando eu era estudante, eu tive um professor, não vou citar o nome, ele nem está aqui no nosso estado mais, mas por ética, eu não vou citar o nome. Eu tive um professor estrangeiro que ele era muito verdadeiro, ele dizia muito o que achava das pessoas e dos alunos. Se tivesse bom, ele dizia na cara, se tivesse ruim, ele dizia na cara. Então, eu estava logo no início do curso de Direito e eu comecei a fazer a apresentação de um trabalho qualquer na matéria dele. E aí eu peguei a minha fichinha com minha parte do trabalho, fui lá para frente da sala de aula e comecei a ler mais ou menos aquela fichinha e apresentar com um monte de ressalva e de medo. E aí ele parou a aula e disse: Diogo, tá tudo errado, não é assim que apresenta. Para. Ou você fica com zero ou vai apresentar de novo na próxima semana.
Aí eu tomei um susto, claro que não é uma conduta, obviamente, correta, mas isso foi tão impactante comigo que eu disse, meu Deus do céu, que vergonha. Graças a Deus eu estou no início do curso, mas eu tenho que tentar modificar isso. Não existe a possibilidade de uma pessoa que lide com o direito que ela não tenha uma boa comunicação com as outras pessoas. E aí eu lembro ali, eu nem sei se esse professor ainda existe aqui em Aracaju, e ele está em Aracaju, que eu lembro que isso foi no início do primeiro semestre, e aí no meio do semestre, nas férias de julho, tinha um curso de oratória no SENAC, com um professor chamado Walter de Souza. Me lembro até hoje do nome dele. Nunca mais vi, foi logo no início do curso, e esse curso de oratória era um curso intensivo, você teria que fazer todos os dias de julho, e no primeiro dia do curso, você tinha que já ficar de frente para a tribuna e falar. Então, foi esse o início desse curso que fez um pouco eu tentar melhorar a cada vez mais, ou ter mais facilidade na hora de falar. Então, no início do curso de Direito, tinha uma dificuldade, mas com o tempo de sala de aula, 15 anos como professor na sala de aula, 17 anos como advogado, acho que eu tenho estou na média na hora de me comunicar. E tenho, na verdade, um benefício de que antes mesmo da tecnologia, eu já era um professor do EAD. Então, eu ensinava ensino na UNIT, coordeno, inclusive, uma pós, que é uma pós EAD. Então, as pessoas tinham, antes dessa pandemia, um preconceito, Aline, com aulas e cursos EAD. Então, eu acredito que após essa pandemia, isso primeiro falando como professor, as pessoas vão ter uma mudança no sentido do ao vivo através da tecnologia. As pessoas estão se adaptando tranquilamente em fazer cursos, em assistir palestras através do Instagram, através de uma plataforma digital, sem nenhum problema. Eu acredito que houve muita facilidade em relação a isso. E isso em termos de professor. Os alunos tiveram muita dificuldade no início, usando as plataformas, como liga o microfone, como liga a câmera, professor, e cai a conexão, a internet está ruim. Os próprios professores tiveram muita dificuldade, mas a gente já superou essa possibilidade. Em relação ao advogado, operador do direito, que está utilizando a tecnologia, nós já estamos atualmente tendo audiências virtuais, nós já temos sustentação oral de forma virtual, e isso já era previsto na nossa legislação desde 2015, mas não estava regulamentado na prática para cada tribunal atuar. E aí tem também, para aqueles advogados que não estão muito ligados à tecnologia, um grande problema, porque pode acontecer do próprio advogado não estar interligado à tecnologia, ou pode acontecer do cliente não estar ligado à tecnologia. Porque na prática, como é que funciona ali? O cliente vai estar na casa dele e vai entrar dentro daquela plataforma, eu vou estar na minha casa, o desembargador vai estar na casa dele, todos vão se conectar ao mesmo tempo. Então aí entra aquilo que eu falei. Todos os clientes têm internet? Acredito que não. Todos os clientes sabem utilizar esses aplicativos, têm uma educação digital? Acredito que também não. Nem também todos os advogados têm uma internet suficiente ou uma prática suficiente para poder se postar numa sala. A gente viu, além, não sei se você está acompanhando. Não, mesmo, eu estou atendendo uma advogada que ela é do Piauí, mas ela mora aqui e está lá só por conta desse período da pandemia. Ela voltou para terapia com psicólogo, porque ela sabia que ia ter que enfrentar as audiências online, e ela, inclusive, ela buscou o treinamento individual comigo para treinar a comunicação dela para o online, para a câmera, para a webcam.
E tem sido um desafio para ela, mas a gente está no comecinho ainda do treinamento. Essa semana que ela vai ter a primeira audiência online. Eu recebo todos os dias dúvidas pelo Instagram de colegas, advogados, como vai se portar, como será a roupa. Então, a gente não pode, por exemplo, fazer uma audiência online com camisa polo, como eu estou agora aqui. Então, tem toda uma roupa, um protocolo que você tem que se comportar tanto na hora de falar, quanto na roupa que você vai usar numa audiência como essa. Então, a gente tem vários episódios recentes com ministros e desembargadores que esquecem, por exemplo, de desligar o microfone e escutam uma besteira, ou, no fundo, o filho botou um peixe no fundo da tela e ele esqueceu de tirar o peixe, e aí o desembargador ficou falando no meio da sessão. Então, a gente tem que ter um cuidado enorme na hora de se preparar, na verdade. Da mesma forma que você se prepara para ir para uma audiência presencial, você tem que se preparar para uma audiência virtual. Eu digo mais, Aline, eu acho que você tem que se preparar muito mais para uma audiência virtual do que para uma audiência presencial. Porque na virtual você tem que se preocupar, além do conteúdo jurídico, obviamente, que tem que estar nas duas, mas você tem que se preocupar também se a câmera está saindo áudio, se estão me vendo direito, como aconteceu hoje. Microfone, internet, microfone, luz. Internet, tudo. Pode dar errado, e se der errado, como eu vou perder o meu processo. Então tem uma dificuldade, eu acho que inclusive maior na virtual do que na própria audiência presencial. Porque são muitas questões, né, para dar conta. E, inclusive, você falou sobre isso, eu lembrei também da queixa de uma colega que ela tinha medo de fazer lives justamente por isso, prestar atenção, já tem aquele cuidado, prestar atenção na internet, luz, a roupa, a vestimenta. E aí na live você tem que prestar atenção no ao vivo, você vê a quantidade de pessoas que está entrando, as mensagens que estão saindo, como que eu convido a pessoa, como que eu respondo, como que eu leio e falo ao mesmo tempo. E se eu olho para a câmera ou olho para mim? E tudo isso realmente no começo é desafiador, mas é possível de ser treinável e como eu falo sempre, falar bem é treino, não importa o canal de comunicação que você vai utilizar. E a espontaneidade desse novo canal, ela também é treinável. Porque não necessariamente você que é professor com experiência e tem uma espontaneidade no físico, você vai trazer isso para o digital. O que acontece muitas vezes é que o professor fica engessado no começo, né? E aí depois ele vai se soltando. E realmente é um desafio você passar o tempo todo falando, olhando para um buraquinho, para uma bolinha, e não ter pessoas para olhar nos olhos, aquele contato. Exatamente. Eu vou até fazer uma confissão para você, ali. Eu sou novo. Esse Instagram meu, ele é relativamente novo, 2018. É um Instagram relativamente novo. E a primeira live que eu fiz foi agora na pandemia. Eu nunca tinha feito uma live antes. Então eu não sabia nem qual era o botão que eu clicava para fazer a live, convidar e como seria. E aí eu fiz uma pequena comigo e com o professor também lá da Unite, o Zé Gomes, e deu certo, foi um dia de sábado, mas com esse receio justamente de como você se comportar na live, qual a altura. A gente sempre tem a sensação, Aline, de que a gente, quando ouve, por exemplo, depois a live, e aí eu queria saber sua opinião sobre isso, a gente acha, por exemplo, que a nossa voz é irritante, né? Às vezes o tom da voz é irritante. Então a gente tem que precisar, o operador do direito precisa de uma ajuda de um fonoaudiólogo justamente para isso. Às vezes você acha que você está falando num nível e numa altura legal, mas essa altura ou esse tom da voz está irritando as pessoas que estão assistindo. E aí pode acontecer de, por exemplo, as pessoas saírem da live, né? Por conta desse... Se for numa live no ao vivo, tem muito a ver com a conexão. Foi o que aconteceu na live que eu fiz com o Divaldo e com a Amanda semana passada. Quando você vai assistir a live, o meu áudio está muito maior
mais intenso Entendi. e o dele está mais reduzido. Então, eu não sei se foi problema na conexão lá Entendi. ou aqui. Isso pode acontecer. Tem um delay também. A mensagem não chega aí na mesma hora que eu estou falando, igual se você estivesse aqui na minha frente. Então, às vezes, a gente acaba repetindo algumas coisas por conta disso. E quando a gente vai falar, por exemplo, em uma vídeo... Hoje eu estou sem o meu fone. Tô sem na verdade, o fone está aqui. O fone está aqui, que tem um microfone integrado. O ideal é que, quando eu utilize o fone, eu utilize apenas um lado. Ou, se eu for utilizar os dois, reduzir esse volume para eu não falar muito alto. Porque o que acontece é eu utilizar... Você pode utilizar os fones e tá no volume tão alto que você, para se ouvir, você vai falar muito mais alto. Então, quando você for ver essa gravação ou fazer uma pergunta e perguntar a um aluno seu ou um colega de trabalho como que você saiu, ele vai dizer, você falou muito alto, você estava gritando, eu tive que reduzir o volume do meu computador, a intensidade, para ficar agradável. Na live não tem como a gente fazer isso. Vai sair o som, por exemplo, se eu estou falando muito alto e o seu som está mais baixinho, a pessoa vai aumentar e vai sentir muita dificuldade, porque a Aline está gritando, ou o som dela está mais alto e o de Diogo está mais baixo. Depois, quando esse vídeo for postado no IGTV, que está gravado lá, aí ela pode fazer essa regular melhor. Nas videochamadas, a minha orientação é use um fone só. Ou se for usar os dois, não introduza todo no canal auditivo, deixe mais para fora, para que você consiga se ouvir. Quando você não se ouve, você grita. Por isso que a gente fica tão cansado nas videochamadas. Porque a gente está num espaço pequeno, relativamente pequeno, numa sala, com um microfone que está amplificando esse som e a gente grita. Quando vê, a gente está falando muito alto e que termina o dia, a gente está cansado, não só mentalmente, por conta dessa exposição, à luz branca, às telas, a essa tensão de internet, de luz. E aí tem os ruídos de uma casa que está todo mundo na pandemia, todo mundo está em casa. Tem criança, tem cachorro, tem um tanto de coisa acontecendo em volta. Então, a gente fica em um estado de alerta muito grande, Diogo. Numa live, numa videochamada. Eu não estou ali só de corpo e alma em uma audiência igual no físico, porque eu estou só preocupada com vocês que estão me ouvindo. Na nossa casa, a gente se preocupa com muita coisa. É muita coisa acontecendo em volta, é o ruído na rua, às vezes a pessoa não tem um ambiente campanha que toca, o telefone toca, chega encomenda. Exatamente. Às vezes você agendou a encomenda para tal horário, a pessoa atrasou-se justamente no horário da sua aula. E aí, além disso, tem a questão da modulação da sua voz. A minha dica é você sempre se ouvir. Pare e preste atenção. Eu já estou ficando cansado. Qual é a reação que as pessoas têm tido quando me ouvem falar? Prestar atenção, depois ouvir seus áudios, ouvir as suas aulas, ouvir os seus vídeos e prestar atenção. A minha fala está monótona? Eu estou falando sempre do mesmo jeito? Ou eu estou fazendo uma variação, utilizando pausas? Estou falando rápido demais ou estou falando devagar demais? Porque, Diogo, na chamada de vídeo, a gente perde de enxergar no outro microexpressões que nos dizem alguma coisa sobre o outro. A gente não enxerga o tronco daqui para baixo. Então, muitas vezes, a pessoa não vê os gestos. E tudo isso faz parte da comunicação. Então, se você estivesse aqui, eu ia observar sua postura, seus pés, seu corpo como todo. Você ia usar gestos, eu ia observar seu tronco. E mais perto de você, eu ia conseguir observar a expressão do seu rosto. E às vezes aqui congela. Às vezes a câmera só mostra a cabeça da pessoa. E essas questões da linguagem, ou seja, da comunicação que são perdidas, fazem o nosso cérebro, de forma inconsciente, ter mais atenção. Porque eu não estou vendo mais nada dela. A única coisa que eu estou vendo daquela pessoa é o rosto dela. Então eu preciso ter muita atenção para entender o que ele está falando, o que aquela pessoa está falando e não perder nada.
É. entendeu? Eu acho também, Aline, é mais cansativo ainda do que quando tem uma reunião ou uma live com duas pessoas, é quando você dá uma aula para 60 pessoas. Então, quando você está numa sala de aula e que tem 60 alunos, às vezes um querendo falar, ligando o microfone, ligando a webcam, então às vezes eu me sinto, após essa aula, muito mais cansado do que se eu tivesse dando muito mais horas de aula na aula tradicional. Então acontece, eu já percebi isso, e acontece muito esse cansaço após a aula, porque eu tenho que prestar atenção. Além do conteúdo que eu vou falar, eu tenho que prestar atenção em todos os 60 alunos, Todos os 60 alunos. nas dúvidas, se está tudo certo, se eles estão vendo o slide, se eles estão vendo o vídeo. Então, isso tudo, às vezes, cansa mais do que uma aula tradicional. Eu não sei se tem uma dica, você poderia dar uma dica para que nessas situações o professor ele pudesse ter menos cansaço quando a aula fosse, por exemplo, online. Ô, Diogo, nessas aulas você precisa olhar para os seus alunos? Você tem que olhar, no primeiro momento não, você tem que olhar o seu conteúdo, o seu slide, mas os alunos ficam no chat, por exemplo, durante a apresentação fazendo perguntas, ou até mesmo, às vezes, ligando o microfone e fazendo uma pergunta. Então, nesse contexto, eu acho que você cansa mais do que o próprio... O que é que acontece? Você pode fazer acordos, igual a gente faz acordo quando a gente vai dar uma aula e está com pouco tempo, ou muito pouco tempo e muito conteúdo. Olha, eu vou falar os primeiros 15 minutos. Se alguém tiver dúvida, guarde para o momento de dúvidas. Então, durante a sua aula, você já estabelece um slide para... Agora vamos dar uma pausa no conteúdo, vamos para a dúvida. E aí você vai para lá e lê. Na verdade, você tem que ficar de olho no chat, porque às vezes os alunos podem dizer: ah, travou o vídeo, não estou ouvindo sua voz. Mas ignore as perguntas, para que você consiga se concentrar na sua performance. E aí você coloca momentos da sua aula, como a gente faz às vezes no ao vivo, né, no físico, para tirar dúvida. Outra coisa que você pode fazer, por isso que eu perguntei se você precisa ficar olhando para eles em todo momento, é solicitar que eles desliguem a câmera e o áudio. Então, sei lá, os primeiros 20 minutos a câmera vai estar desligada e o áudio dele vai estar desligado para você focar somente na sua aula. E depois de, sei lá, X minutos, você vai abrir para perguntas. Inclusive, eles vão poder abrir a câmera porque você vai olhar para eles. É uma dica para minimizar. Que essa dica, inclusive, de fechar a tela nem é minha. Eu vi um artigo que saiu, acredito que em abril, e eu posso compartilhar, não sei se eu compartilhei com você, um artigo lá de Harvard, que eles falaram sobre o Zoom fatigue, que é a fadiga do Zoom. E dentro desse artigo, eles falaram, eles trouxeram esse cansaço mental e deram esse nome de fadiga do Zoom. E no final eles deram umas dicas. E eu gostei dessa dica de fechar a tela, porque o nosso olhar, o nosso globo ocular, vai ficar prestando atenção no rosto de todo mundo, na parede, nas coisas que tem atrás, de forma inconsciente, não é porque você quer. E essa sobrecarga de imagens, de informações visuais, vai sobrecarregar a sua mente, o seu cérebro, e quando você finalizar a aula, você vai estar esgotado mesmo. Entendi. Boas dicas. Você pode, então, separar alguns minutos da aula para ter tanto a pergunta via chat, quanto a pergunta pelo vídeo ou pelo microfone. E aí você já até desenvolve mais o professor, a aula. E o que ele vai fica parando menos. Sem ter como. Interessante. Outra coisa também, Aline, que eu queria uma dica sua. Como todos os operadores de direito foram pegos de surpresa nessa tecnologia, e aí a gente tem que, às vezes, gravar um vídeo para postar na nossa sala de aula online, ou até gravar um vídeo para colocar no IGTV, para os alunos, ou alguma novidade que você queira. É possível a gente iniciar essas gravações sem ter nenhum aparelho
ou um aparelho específico para essas gravações? Por exemplo, a gente pode utilizar aí nosso próprio celular e fazer os nossos vídeos e postar, ou é necessário ter o mínimo de tecnologia para começar, nesse caso? Os vídeos seriam para a plataforma da universidade. Isso, Se a isso. universidade não fizer exigência quanto à câmera, acredito que é possível sim fazer pelo celular. Inclusive, tem um artigo falando, já saiu há muito tempo, que o áudio do iPhone substituía um gravador para nós fonoaudiólogos nas pesquisas que a gente faz. Em vez de você levar um iPhone e o gravador, porque a gente precisa gravar voz, você pode gravar, ou seja, coletar os dados para aquela pesquisa com o áudio do iPhone, com o gravador do iPhone. Ele substitui perfeitamente. Então, alguns celulares têm uma qualidade de vídeo boa. E agora tem que ver, depende do aparelho. Se for um aparelho já mais antigo, de 4, 5 anos, dependendo da marca dele, a imagem fica ruim, mesmo que você esteja com a luz boa. Eu acho que o essencial é a iluminação. Mesmo você com o celular um pouco mais antigo, se você grava, você fica de frente para a luz, então, se a minha janela está aqui atrás, se eu não tivesse luz, eu iria escolher o turno da manhã para gravar ou da tarde. Então, eu iria colocar a câmera ali, da janela para cá, e eu iria olhar para a janela. Entendi. Para que eu pudesse aproveitar essa luz do dia, que é maravilhosa. Ninguém merece, por mais que o seu celular seja muito bom, assistir um vídeo com o rosto escuro. Então, já é uma aula gravada, que não é legal assistir aula gravada. Eu mesmo tenho muita dificuldade. Eu estou fazendo uma pós-graduação online em neurociência e as aulas são gravadas. É um desafio para mim. Imagine assistir uma aula com uma iluminação péssima, que eu não consigo nem olhar nos olhos do meu professor. A iluminação é o básico, mesmo que você tenha um celular mais antigo. Entendi. Eu acho importante, pelo menos para iniciar, eu não tinha uma iluminação mínima, então às vezes a nossa casa não tem iluminação suficiente para você trabalhar, então eu tive que comprar o mínimo de iluminação para que você pudesse, os alunos pudessem ver bem o seu rosto, porque se desligar a iluminação, ficar somente a iluminação da casa, você não consegue. Aqui fica, ó, eu vou desligar só para fazer um teste para os seus alunos que estão aqui. Eu vou desligar. Eu tenho softbox, tenho ring light, mas é porque eu já trabalhava com isso, né? E eu sei que nem todo mundo tem condições de fazer esse investimento. Ó, vou desligar. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Bem pior. Agora eu vou ligar. E às vezes eu até prefiro gravar pegando a luz do dia. E aí o melhor. Eu gravo em um lugar onde a luz esteja para o meu rosto e não contra mim. Para não criar aquela sombra, né, no meu rosto. Eu acho que é o mínimo mesmo, a iluminação. E depois fazer um investimento em um aparelho de celular mais moderno. Não precisa investir em uma câmera profissional, que também é um custo muito alto. Você nem sabe se vai continuar gravando, se vai continuar nesse caminho. Agora, se, como você falou, essa transformação digital que a gente vem passando, ela se manter, ou você vai sair quase completamente da sala de aula e você vai precisar, em alguns momentos, gravar da sua própria casa, vale a pena investir. Por exemplo, todos os meus cursos que eu gravei, que estão na Hotmart, eu gravei com um webcam, que a imagem é perfeita. E comprei um microfone de lapela. Eu não uso câmera profissional, aquelas câmeras. Entendeu? E substitui perfeitamente. Você tem um bom computador, um webcam e um microfone de lapela para você conectar no seu computador e gravar, perfeito. Entendi. Aline, no início do curso de Direito, eu escuto muito dos alunos uma dificuldade e um medo na hora de apresentar. Professor, não faço trabalho não, não faço seminário não. Na hora da apresentação, dá um branco, eu esqueço de tudo. E aí eles ficam com a fichinha ou com papel, da mesma forma que eu ficava
com o meu professor, que ele mandou eu calar a boca, eles ficam com o papelzinho lendo. E aí eu fico dizendo, sabe onde parece que vocês estão? Numa missa, lendo aquele papelzinho aí, e repetindo sem saber o que está falando. E eu digo, veja bem, aí, eu acredito que não tem como dar um branco no conteúdo que você treinou, que você efetivamente sabe. Verdade. Então, qual seria uma dica para o aluno, ou até mesmo, às vezes, o advogado ou o aluno que precisa melhorar nessa oratória, na hora que ele tem que apresentar uma sustentação oral no tribunal, ou até mesmo um trabalho, um professor que vale a nota da unidade? O que é que ele poderia fazer para melhorar isso? Olha, são 2 pontos. Na verdade, às vezes, a pessoa ela quer um caminho mais fácil, um atalho, e não tem caminho mais fácil. Se você quer se comunicar, você precisa treinar e se desafiar. Ou, às vezes, a pessoa não quer passar pela exposição e pela sensação de vulnerabilidade. Porque quando eu vou lá para frente, o professor está me avaliando, os meus colegas estão me avaliando, então eles vão olhar para o meu pé, vão olhar para a minha unha, vão olhar para o meu cabelo, vão olhar para o meu rosto e vão ver isso, vão ver aquilo. Tem muita relação também com a autoestima. Existe, e esse é um tema até da aula que está nos meus stories hoje, que eu vou lançar o final dela agora, depois da live. A ansiedade, ela é natural, o medo é natural. Então, toda vez que eu tiver um desafio novo, eu vou sentir uma ansiedade e posso até sentir o medo. O que é que você, como aluno e como profissional, pode e deve fazer? Usar essa ansiedade, como você mesmo trouxe, para se programar, treinar, preparar a sua apresentação e treinar. Por quê? Tem artigos que mostram da biologia celular e da neurociência que quando você está lá atingindo o seu ápice de ansiedade e você se programa e treina para enfrentar aquele desafio, e aqui é qualquer desafio, não estou falando só de falar em público, em um momento essa ansiedade vai estagnar, ela vai parar. Na verdade, ela não vai parar. Ou ela se mantém em um nível que permita você superar aquele desafio, ou ela vai caindo. Que é o que acontece quando a gente está começando a falar em público. A gente chega no nível da ansiedade e depois ele cai. Mas quando você se programou, você se preparou e você treinou, você tem consciência que você sabe sobre aquilo. O que acontece no direito é que tem muitos termos diferentes, muito vocabulário novo. Muitas e aí leis. você pode sim levar um roteiro, não é a sua fala escrita. Exatamente. Um roteiro daquilo que você vai falar, com os tópicos principais, algumas palavras, em ordem cronológica, para você dar uma olhada de vez em quando. Não tem problema. O que fica deselegante em uma sala de aula é você ler. Se você já ler, o professor ia falar, fulano de tal, faça a leitura agora. Agora, já na audiência, em sustentação oral, também não é legal ler, mas a gente sabe que alguns advogados fazem uso da leitura. E isso perde muito a conexão que você poderia ter e o poder de convencimento que a gente consegue através do contato visual. Então, você é um desembargador, eu sou um advogado, eu estou olhando para você e usando todo o meu corpo, a minha linguagem corporal, para te convencer daquilo que eu estou falando. Se eu estou lendo, eu perco isso. Então, a ideia é treinar. Gente, eu lembro como se fosse hoje, de passar dias e dias e dias e noites sem dormir, treinando a minha apresentação do TCC, que foi o meu primeiro desafio grande, assim. Depois, a mesma coisa no mestrado. Não tem outro caminho. Se você não quer, o que você pode acontecer é exemplo. Esquecer um exemplo, esquecer uma frase, esquecer, sei lá, alguma coisa que você queria complementar na sua apresentação. Mas o básico, aquilo que é essencial, a gente não esquece se a gente treina. E, por exemplo, se você for dar uma aula com slide, não é colocar no slide tudo que você vai falar escrito. Exatamente, só o slide, ele vai complementar aquilo que você está falando e ele tem que ser atrativo. Eu sei que na área do direito, às vezes precisa copiar e colocar muito texto, porque a área de vocês exige, mas evitem de ficar lendo, porque às vezes o que é que eu vi na pós-graduação mesmo, que eu fui convidada a dar aula lá na UNIT, em Direito, quando era o momento da apresentação de alguns alunos, alguns colocavam só texto e ficavam a aula toda lendo.
E aí não é legal, você fica de É, costa para a sala, não tem contato nenhum, não tem conexão nenhuma com as pessoas que estão te ouvindo e muito provavelmente a sua nota vai ser reduzida por causa disso. exatamente. Exatamente. Eu sempre digo assim, Aline, na sala de aula, na graduação ou no mestrado, é o momento de aprender. Você não está Com lá para certeza. dar um show, uma palestra, você está lá para aprender. Se você não foi tão bem, se você errou, tudo bem, você vai reduzir a sua nota, mas você fez a sua parte do trabalho e provavelmente vai ter sucesso. É diferente da situação quando nós falamos do advogado na prática. Aí ele não pode mais errar. E é muito Verdade. melhor, eu sempre digo também aos alunos quando eu ensinava a prática, é muito melhor, ao invés de você escrever 2.000 páginas dentro daquele processo, que muitas das vezes o juiz ou o desembargador não vai conseguir ler e captar todas aquelas informações, é muito melhor os 10 minutos ou 20 minutos que você tenha para falar pessoalmente numa audiência ou numa sustentação oral do que aquelas 2.000 páginas que você escreveu. Então, esse momento, esses 10 minutos, 20 minutos, que é o máximo que às vezes tem numa sustentação, é sagrado e é essencial para que o advogado tenha sucesso. Então, muitas vezes, algo que não foi visto por um juiz ou um desembargador durante o processo, um documento ou um depoimento, que ele não se ateve, na hora da sustentação oral, você tem que aproveitar para chamar a atenção dele, para que ele veja aquilo que é favorável ao seu cliente. Então, aí eu acho super importante essa fase da oratória em todos os processos. Deve ser muito bem aproveitado pelo advogado para explicar. É um momento que ele vai ter com o magistrado para poder explicar a ele todo aquele processo, um resumo de 10 minutos. Que isso é de suma importância, sem dúvida, para ter uma vitória em uma ação. Então, um ponto importante do advogado, uma habilidade que o advogado ele tem que desenvolver é a objetividade. Exatamente. É você saber ser sucinto. Você resumir sei lá, 500 folhas em 10 minutos. Exatamente. E como que faz para trabalhar a objetividade? É você escolher os pontos principais, aquilo que precisa ser dito, que não pode ser excluído de jeito nenhum. No começo é desafiador, mas é possível de ser treinável. É possível de ser desenvolvido se você treinar. Uma forma de você treinar a objetividade, por exemplo, é você pegar um texto que você leu, um artigo que você leu, e apresentar para você mesmo em 3 minutos. Ou uma reportagem, vamos para algo mais fácil. Uma reportagem, você vai lá no G1, pega uma reportagem e você vai contar todos os detalhes daquela reportagem em 3 minutos para você mesmo. Depois você vai contar em 2. Por último, você vai contar em 1 minuto. Não é para você acelerar a sua fala, mas é para você escolher pontos importantes daquela notícia que não pode deixar de ser dito, você não pode deixar de dizer ou serem ditas naquele jornal, por exemplo. E aí depois você vai trazendo isso para a sua área, com textos que você está lendo, com o conteúdo da sua área profissional. E dessa forma você vai treinando a objetividade. Dá para treinar a objetividade no dia a dia também. Exemplo, às vezes a gente está conversando com os amigos e faz uma pergunta, a pessoa dá volta e volta para falar, gente, sim, mas fale, o que é que você tem para falar? E aí, nesse momento de espontaneidade, que você está com os amigos, que não é da sua área profissional, você treina, fala aquilo e direto ao ponto. E assim você vai treinando dia a dia, de forma profissional e de forma social, com seus amigos, seus familiares, até se tornar algo natural para você. E eu acho também, Aline, com o tempo, eu percebo muito isso, até mesmo eu mesmo assistindo outros advogados ou ex-alunos falando, muitas das vezes você é tão bem treinado para falar que o conteúdo em si do que você está falando nem é tão profundo e nem é tão interessante, mas você fala tão bem aquilo que as pessoas ficam assistindo com a maior atenção. Então não é nem, eu acho, só o conteúdo em si, é a forma de como você vai falar para que as pessoas fiquem interligadas com você. O conteúdo tem que ser um conteúdo mediano, mas não precisa ser nada uma super palestra, um super conteúdo, para que você tenha sucesso
é na hora de falar. Eu acho que tem que ser Concordo. algo mediano, mas que as pessoas consigam se conectar com o que você está falando. Você Concordo. concorda com isso? Isso que você está falando, tem uma pesquisa sobre isso, depois eu posso compartilhar com você, que é dos 3 pontos importantes da comunicação. Conteúdo, a sua voz, ou seja, sua fala, dicção, e a linguagem corporal, que é o seu corpo, gestos, postura, expressão facial, a roupa que você veste, como que você anda, como que você se comunica com o seu corpo. E dentre esses 3 pontos da comunicação, o mais importante não é o conteúdo. O conteúdo é o menos, entre aspas, importante. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que se preparar e dominar o conteúdo. Muito pelo contrário, tem que dominar. Mas o que mais chama atenção e que vai fazer o seu interlocutor, a pessoa que está te ouvindo, se conectar, acreditar em você, ouvir você, é a sua linguagem corporal. Então, a postura influencia, os gestos influenciam, a expressão facial ela tem que ser congruente com as palavras que você está utilizando. Eu sempre uso esse exemplo. Sabe aquela postura que a gente assume de timidez, ombro para frente, fala baixinho, quando a gente vai entrar na sala de uma pessoa muito importante? Pronto, se você chega em um lugar com essa postura, ombro para frente, ombro caído, olha muito para baixo, tem vergonha de olhar para outra pessoa, você vai transparecer timidez, insegurança. O seu corpo ele fala, mesmo que você não fale nada. E a expressão facial também. E o segundo ponto mais importante é a sua voz, é a articulação. É você conseguir articular, respirar, pausar, projetar o som da sua fala, que é a voz, enquanto você está falando. Então, se eu falar com você o tempo todo assim, sem articular, sem movimentar meus lábios, a minha projeção de voz cai, é mais difícil do outro prestar atenção. E aí tem aquelas alterações, né? Quem fala com a língua para fora, falando assim, isso incomoda também o outro. Quem fala fica tão nervoso que começa a acumular saliva aqui no canto da boca. Então tem que beber água, tem que se hidratar. Porque a ansiedade é natural. E o conteúdo ficou em terceiro lugar. Mas não significa que não é para você estudar, você dominar o assunto. Porém, você precisa ter atenção a outros aspectos da comunicação que são muito mais importantes, como você mesmo falou. Que é a linguagem corporal, o seu corpo e a linguagem verbal. As palavras que você usa, a voz, a modulação da sua voz, o tom da sua voz, pausas e a articulação também. Entendi. Super dicas. Vou usar, inclusive, para mim, essas dicas. Mais ainda, né? Que eu já uso um pouco, mas quero usar mais ainda. O Aline, eu esqueci de olhar o nosso tempo. Eu não sei se a gente não tem na live como ver exatamente. Não, mas quando a live tiver para derrubar, ela vai aparecer aí para você. Um minuto, né? 20 minutos. segundos. 2 minutos vai aparecer. Tipo, 2 minutos ela avisa, né? Aí você fala. Pronto. Então, olha, 28 segundos restantes. Apareceu agora. Ai, meu Deus, 28. Então já tinha aparecido 2 minutos. Foi, eu não vi. Mas passou o tempo que a gente nem percebeu. Então você salva lá no seu GTV para baixar e compartilhar. Vou baixar. Obrigada, mas foi ótimo. Pelo convite. Obrigado a você pelo convite. Aprendi muito, muito. Vamos marcar outras. Vamos marcar outras.